Seja muito bem-vindo ao Domcast, um podcast da Dom de Deus Produções. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Prazer, eu sou Elias Rodrigues. Este espaço de espiritualidade, de fé, de encontro pessoal com Deus, aonde que nós vamos receber vários convidados, compartilhar as suas vidas, a sua caminhada com o nosso Senhor. E para nós é uma honra e é um prazer muito grande receber você para acompanhar esses momentos de muitas graças e de muitas bênçãos do Senhor aqui. E quero já começando agradecendo os nossos apoiadores. Loja Cheia de Graça, Loja Cheia de Graça, que é um espaço abençoado para que você possa adquirir seus artigos religiosos, para que você possa experimentar e vivenciar a sua fé católica. Também Catholic Lovers, a sua loja de camisas católicas, e você pode encontrá-los nas redes sociais, no Instagram, @catholiclovers.com.br. Você pode seguir, compartilhar uma camisa linda, mais do que a outra. Pode ter certeza que você não vai se arrepender. E também a loja Cheia de Graça. Quero agradecer os nossos apoiadores. Esse primeiro episódio aqui, Domcast, uma realização do podcast Dom de Deus Produções. E para nós começarmos nesse primeiro episódio, não poderíamos começar com a pessoa melhor. É claro que quando você começa um podcast, você reza, você ouve para aquilo que o Senhor possa inspirar. E o Senhor inspirou aquela pessoa que realmente é o responsável desta obra de Deus, deste chamado de Deus, que é o Cícero Sapucaia. Cícero, é uma alegria muito grande receber você aqui, né, no Domcast, uma realização do Dom de Deus Produções. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Elias. É uma honra também estar aqui nesse primeiro podcast aí, né? Estou muito feliz. Era um projeto que a gente ia fazer, não imaginava a proporção que ia tomar, mas eu venho aqui falar um pouco da minha vida, né? Do comecinho da minha vida até agora e daqui para frente que vai acontecer, né? E é muito bom, Cícero, e desde já quero agradecer imensamente pelo seu sim ao nosso Senhor, né, por você nos proporcionar este momento, né, e hoje nós estamos aqui, né, no primeiro episódio do Domcast, uma realização de Dom de Deus Produções, porque você realmente foi obediente, dócil ao Espírito Santo. E para a gente começar, você que está nos acompanhando, você pode inclusive seguir as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, @Dom de Deus Produções. E Cícero, para a gente conhecer um pouquinho, quem é o Cícero? De onde você veio? Quem é essa pessoa que hoje nos proporciona este momento abençoado? Quem é o Cícero? Eu vou falar um pouquinho da minha vida, né, Elias? Eu vim de uma cidade pequena, em Alagoas, chamada Maribondo, né? Ela tem 25 mil habitantes. Ela é pequena. Pequena. E é assim, eu vim de uma família tradicional na cidade, né? A família Sapucaia. Na época, meu pai era feirante, hoje é mercado, né? Uhum. Hoje é mercado, mas o meu pai era feirante nas feiras da cidade. E aí eu vim trabalhando desde aquela época, uns 9 anos já trabalhava, né? Voltando um pouquinho atrás, com 5 anos eu perdi meu pai, né? Perdi meu 5 pai, então anos. foi um baque para mim, porque de lá para cá eu não tive o meu pai para me apoiar nas minhas coisas, né? Mas Deus prepara tudo, né? Eu acho que se eu tivesse meu pai lá, eu não estaria aqui no Domcast com a dor de Deus, né? Uhum. Então, Deus prepara tudo direitinho pra gente. A gente que não sabe qual o propósito dele, né? Eu falo que tudo que a gente vai fazer não é o que a gente quer, é o que Deus quer, né? Uhum. Então, eu saí de lá, eu trabalhei lá com uns 9 anos, né? E trabalhava na feira com meu irmão, com as minhas irmãs, né? Eu era o mais novo da família. Você é o caçula. Sou o mais novo, sou caçula da família. Então, com 12, 13 anos, naquela época, já começava a namorar e tendo várias namoradas. Cidade pequena, você sabe como é Uhum. que é, né? Acaba você conhecendo meninas à vontade, então hoje já fica mais complicado, né? Mas aí eu tive um relacionamento, né? Tive uma Uhum. menina com 14 anos, Sim. a Rayane Sapucaia. E de lá para cá, ela continua com a minha mãe. A minha Uhum. mãe que cuida dela, a gente está super bem. E de lá para cá, namorando entre idas e vindas, trabalhando nas feiras, na cidade pequena, né? Eu sempre fui comerciante, sempre gostei de ser comerciante.
E nessa ida e vinda, meu irmão fez um convite para vir a São Paulo. O seu irmão já morava aqui em São Paulo. Já morava em São Paulo, né? E aí eu falei, meu Deus, São Paulo é hoje como se fosse os Estados Unidos, Nova York, né? Então é grande, Grande, né? Aí você fala, caramba, o que eu vou fazer lá, né? Meu irmão falou assim, vem que aqui você vai ter um apoio. E eu tive realmente um apoio com ele, devo a Deus e a ele que me apoiou aqui quando eu vim a primeira vez, né? Eu vim aqui, fiquei uns 4 anos trabalhando com ele, numa empresa de fábrica de acessórios para cachorro. Aham. E aí passei um tempo, aí eu passei uns 4 anos. Quando eu passei esses 4 anos, aí eu tive direito às férias. O meu irmão falou, você quer ir para Alagoas? Eu falei, vou para Alagoas, vou passar uns 30 dias lá, que eram minhas férias. Aham. E daí eu fui para uma cidade chamada Boca da Mata, que é vizinho a Maribondo. Meus Aham. primos moram lá em Boca da Mata, foi onde eu tive mais, assim, aproximação, meus primos de Boca da Mata. E por um acaso, o primeiro dia que eu cheguei em Boca da Mata, exatamente dessa forma. Primeiro dia, Primeiro saiu de dia São Paulo, de chegou São lá. Paulo, cheguei primeiro dia lá, tinha uma menina sentada na calçada, né? E daí eu olhando assim, eu falei, nossa, queria conhecer essa menina. E aí eu imaginava que era mais uma menina que eu ia namorar, né? Que Aham. não ia dar em nada, mas Deus estava preparando o amor da minha vida, que era ela. Olha. Eu tinha 19 anos e ela não sabia que eu tinha outra filha, mas aí eu nem comentei. E ela tinha 16 anos. 16 anos. E foi quando eu falei pro meu primo, apresenta essa menina para mim, que era a Kelly, né? Aí ele falou assim, cara, ela é prima da minha esposa. Olha Aí ficou só. mais fácil, né? Ficou mais fácil, né? E daí ele pegou, apresentou. Aí eu falei com ela, falei, vamos conhecer e tal, vamos para um show que vai ter em Anadia, uma cidade pequena, É lá também, naquela lá região. também, na região, né? Aham. E aí eu falei, vamos para Anadia, lá vai ter um show de Reginaldo Rossi naquela Olha. época. Aí eu falei, vamos lá. Aí ela falou, ó, vamos lá. Aí fiquei, e ela não querendo ir, viu? Ela não queria me conhecer, É não. mesmo? Não queria, não. Ela era Difícil. difícil. A Kelly sempre foi assim, a Kelly sempre foi recatada no cantinho dela. Aham. Eu sempre brinco com ela, né? Falo que ela que me atraiu, não foi eu que atraí ela, né? Eu sempre falo, o pessoal, falei, caramba, foi a Kelly que me conquistou, que eu era quietinho. Não, foi o Foi ao contrário. Foi contrário, o é verdade. contrário. Ela que é quietinha e você que Quietinho, eu era que era meio... da pá virada, como diz. Exatamente. Andava muito na cidade. Engraçado, eu andei ali em Boca da Mata uns 3 anos, na época que eu andava, que eu Que você morava morava lá. lá. Eu fiquei uns 3 anos andando pra Boca da Mata e E conhecia vocês várias... nunca se encontraram? Nunca se conheceram. E aí falei, caramba, como Deus prepara tudo, né? Porque eu andei e namorei pra caramba lá em Boca da Mata e não conhecia a Kelly, né? E daí, nesse tempo, a gente foi para esse show, né? Para esse show do Reginaldo Rossi. E aí eu fui pegando a mão dela e ela foi deixando, né? Eu pegando a mão dela. Mas meio assim, meio com medo, né? Com receio ali, Com né? receio. Peguei na mão dela e passei uma noite todinha no show. Aí depois, olha só, quando a gente veio do show, a gente veio em cima de uma picape aberta, maior vento, e Ei. eu e ela em cima, que não tinha carro, não tinha nada, né? E eu ia em cima do carro, eu e ela, eu falei, olha só que aventura a gente tá passando, né? Ela com 16 anos, eu com 19, então, Primeiro encontro, hein? primeiro encontro, né? Aí eu falei, ixi, isso aqui vai dar samba, né? Já peguei na mão, vem pra mim pro show, tal, né? E voltando com a picape em cima Em cima, ainda. eu falei, ela tá na aventura comigo, né? E daí, quando eu cheguei em Boca da Mata, ela, na hora da despedida, eu falei, agora eu vou dar uns amassos nela, um beijinho nela, né? Daí ela nem um beijo no rosto ela me deu. Olha. Nem um beijo no rosto. Então eu fiquei com esse negócio na cabeça. Eu falei, essa menina é que eu quero. Essa menina que eu quero. Eu acho que pelo fato dela ser no cantinho dela reservada. Então eu acho que me atraiu mais, né? E aí ela foi para Maceió, porque ela ia para casa da tia dela, ela Aham. estudava lá, né? E eu ficava na casa da minha irmã, lá em Maceió também. Aham. Eu cheguei para minha irmã e falei, Dida, a Dida é minha irmã, adoro a minha irmã. Eu falei, Dida, eu conheci uma menina em Boca da Mata, você conhece ela? Aí ela, conheço, é sobrinha da menina aqui do lado, mora do lado da minha Olha, casa. também já conhecia a Já Kelly. conhecia a Kelly. Aí eu falei, Kelly, Dida, eu quero conhecer ela, eu quero namorar com ela, como é que a gente faz?
Ela fala, eu vou falar com a Rebeca, com a tia dela. Aí vamos ver o que vai dar. E aí, é porque é uma história muito longa, né? Mas eu tô falando os principais fatos Os que aconteceram na primeiros minha momentos, vida, os principais primeiros momentos. momentos ali. E aí é o seguinte, quando eu conheci essa menina, eu fiquei maluco. Eu não queria ver outra mulher, era só ela, eu só queria ela, tudo. E foi quando ela engravidou. Em Uhum. 6 meses que a gente se conheceu, ela engravidou. A gente namorou 6 meses e ela engravidou. Quando ela engravidou, a família dela e a minha família, é umas famílias tradicionais, não queria que ficasse uma menina abandonada, grávida, esse Sim. negócio todo. E eu falei, eu vou casar, mas eu não vou viver por quê? Porque eu era muito do mundo. Eu Uhum. era muito da... Não tinha ainda essa experiência não com o imaginava, Senhor não lá. imaginava que ficar numa casa tal. Aí eu casei. Elias, eu casei com a Kelly, a gente fez 30 anos no ano passado, né? Mas é 30 anos junto, não é casado mesmo sem se separar, com todas as brigas, com todos os altos e baixos que um casal tem, a gente enfrentou. Mas da minha parte, né? Uhum. A Kelly, a gente brigava muito porque eu saía na sexta-feira para as baladas e só voltava na segunda-feira. Isso casado, Olha, isso casado. casado. Chegava em casa, a Kelly brigava, discutia, tinha aqueles momentos que a gente ficava afastado, mas depois voltava. E a gente se amava muito, né? Uhum. Porque enfrentar tudo isso e nos separar E continuar e firme, né? continuar firme, então é uma coisa muito, assim, como se diz, muito de Deus mesmo, né? Eu acho que o destino estava preparado para a gente, né? Tinha que ter esses momentos, né? E o que acontece? E quando vocês, né, vocês casaram depois, e Sim, como que foi para vocês estarem aqui em São Paulo, né? Porque teve uhum, uma transição sim, em sim, relação aqui. sim. Você veio sozinho ou ela veio junto? Vocês resolveram vir junto? Como que foi? Você sair, né, da cidade natal de vocês, Uhum, já com uma filha, né? sim, Porque a sim, Kelly, na ocasião, estava grávida e vocês casaram. sim, Vocês já falaram, não, então agora vamos ganhar a vida em São Paulo. sim. Como que foi esse momento? Na verdade, a gente deu uma brigada, uma brigada feia, né? A gente discutiu, tal, vamos separar, vamos separar. E aí eu fui levar ela em Boca da Mata, a cidade dela, para ficar na casa da mãe dela, e eu decidi, falei, eu vou para São Paulo. Mas com pensamento, trazer ela. Mas não Aham. imaginava que era tão rápido assim, né? Porque quando eu cheguei em São Paulo de volta com meu irmão, né? O meu irmão falou assim: vamos fazer um trabalho aqui, quanto que você quer para trabalhar fazendo esse trabalho aqui, que era negócio de maçonaria. E eu falei: não, eu quero fazer um mezanino de madeira, essas coisas. Aí eu falei: não, eu quero que você me arrume só o dinheiro da passagem da minha esposa, eu quero trazer ela para cá, né? Eu não queria mandar o dinheiro para a conta dela, que eu imaginava que ela estava tão chateada comigo, inclusive a família dela, né? A família dela Tava brava tava com brava, você. né? E eu não queria mandar o dinheiro porque eu imaginava que ela ia gastar o dinheiro e não vinha, não vinha. E era um Aham. pouquinho de dinheiro que eu tinha, né? E nessa vinda de Alagoas, eu vim numa situação que, assim, se o ônibus quebrasse no meio do caminho, eu ficava com fome, porque eu vinha com dinheiro contado, Contar, olha. contado. Para você ter uma ideia, eu tomava uma coca e uma coxinha, meio-dia, que era 3 dias de viagem, né? Hoje que Nossa. você vem de avião, mas aquela época era de De ônibus. ônibus, e aí você passava muito tempo na estrada, né? Aham. Então aí eu consegui esse dinheiro. Esse dinheiro eu mandei para ela, comprei a passagem, mandei para ela, você retira lá. Isso com 10 dias de briga que a gente teve, de discussão, 10 Vestes. dias. Então, eu costumo dizer que 10 dias foi um passeio, né? A gente não separou. E aí eu mandei essa passagem para ela veio, eu não acreditava que ela vinha, né? Você mandou Eu sem mandei, acreditar ela que falou, ela realmente ia aceitar quando vir. eu fiquei sabendo que ela foi lá na rodoviária, retirou a passagem e tudo para vir, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu falei, então é isso. A Júlia pequena, a Júlia tinha o quê? 2 anos, ela veio com 2 anos para São Paulo, né? E aí quando ela chegou em São Paulo, aí eu não tinha estrutura, não tinha casa, eu morava nos fundos da empresa do meu irmão, né? Aham. Era assim, eu morava praticamente no escritório. Aham. Tipo, 7 horas da manhã, quando abria o escritório, eu tinha que dobrar o colchão, guardar no canto e voltar a trabalhar. À noite, quando todo mundo saísse 7 horas da noite, eu desdobrava o colchão e ia dormir. Era assim a minha vida lá, cozinhava arroz,
comia muito arroz com ovo, não tenho vergonha de contar isso Sim, nem deve. para vocês, porque é história. Eu acho que todo É mundo testemunho de testemunho vida, né, irmão? Então, aí, a Kelly foi morar na casa do pai dela, em Osasco. O pai dela tinha vindo para cá também. E ela ficou um mês lá na casa do pai dela. E aí, toda vez que a gente ia se encontrar, eu saía daqui no sábado para ir se encontrar com ela lá, tipo um mês mais ou menos assim, lá na casa do pai dela. Ficava lá, dormia na casa do pai dela. E um belo dia, ela veio para ficar um fim de semana, porque era assim, quando eu não ia lá, ela vinha aqui. E a gente ficava na empresa. E na empresa, a gente fazia vitamina para minha filha. Não tinha estrutura, não tinha fogão para cozinhar essas coisas assim para criança, né? Só da firma mesmo, né? Então a gente comia na padaria, a gente ficava por ali. Aí foi quando o meu irmão. Aí o que aconteceu? Quando a gente foi voltando para Osasco, a gente chegou na Castelo Branco ali, tava um monte de carro parado. Aí o que aconteceu? Tinha dado uma enchente. Encheu Nossa. tudo ali em Osasco, ali o Moióis Júnior, né? Ali à beira da Castelo, né? E aí a casa do meu sogro era lá. Então a casa do meu sogro chegou a 2,5 metros de água. Olha, E tudo que foi o coberto pela pouco que a água. gente tinha, ficou lá, que era roupa, essas coisas que a gente trouxe de Alagoas para a gente usar aqui, e acabou perdendo nessa enchente, né? De 2,5 metros. E aí, quando a gente olhou, que viu lá aquela coisa toda, eu falei, Kelly, e o seu pai, como é que tá? Vamos procurar. O pai dela, graças a Deus, estava na parte de cima já, né? E perdeu tudo. Ele Perdeu mesmo. tudo, ele mesmo. E perdeu tudo. Na verdade, a verdade foi essa. Aí foi quando aconteceu isso para justamente ela vir embora para cá, para a Zona Norte, para a gente alugar uma casa e morar. Foi quando meu irmão falou assim, vamos alugar uma casa. E nessa casa que a gente pagava, eu tô meio assim, andando nessa parte aí, porque é uma parte assim que a gente começa a analisar e fala, meu Deus, como Deus preparou tudo direitinho pra gente, né? Eu chorava tanto assim, às vezes, será que o meu sofrimento vai ser eternamente? Não, acho que não, tem coisa melhor pra gente, né? E aí foi quando a gente veio, alugamos uma casa, eu ganhava na empresa R$ 250, 50 né? E reais. pagava R$ 150 de aluguel. Ou seja, Nossa. ficava um pouquinho do dinheiro Para poder cuidar da para poder Júlia da Júlia e a e a Kelly. Kelly. E aí eu costumo falar assim, que a gente passou necessidade, mas a Júlia não. Porque em alguns momentos a gente estava com fome, mas a gente não queria comer porque tem que deixar para a Júlia. Né? A Então gente, vocês deixavam de comer para dar para a para Júlia. ela. Eu olhava para ela olhava para mim, você está com fome? Ah, não, não tô, mas estava. Porque a gente não podia comer para não deixar a nossa filha com fome. Então, essas coisas, às vezes eu converso com a Kelly falando essas coisas, ela fala, não lembro. A Kelly, ela não lembra das coisas que aconteceu na vida da gente. Eu já lembro de todos os detalhes, de tudo que a gente fez na nossa vida, né? Então, foi quando a gente veio para aqui, para a Zona Norte, trabalhando na empresa. Aí veio, eu falei, trabalhando com meu irmão, trabalhei 10 anos com meu irmão, né? 10 anos. Eu viajava muito. Mas aí voltando, eu continuava com a mesma vida que eu tinha, assim, de vez em quando sair para bebedeira, Mesmo aqui em São mesmo Paulo. aqui em São Paulo, né? Eu mandei em muitos lugares aí que hoje eu não ando. Aham. Para bebedeira, conhecer pessoas, som de carro eu usava muito. Eu tinha som que eu gastava, quando eu comecei a ganhar um dinheiro, porque eu acabei trabalhando com meu irmão, aí eu cheguei meu irmão e falei, meu irmão, eu vou montar uma empresa para mim. Porque eu não posso ficar ganhando só esse valor, porque eu tenho 2 filhas, eu tenho que dar faculdade para elas, então eu tenho que correr atrás. E ele não acreditava, eu achava que eu ia continuar. E é Com assim, ele. eu não paro, eu só desisto se Deus falar para mim assim, ó, pode parar que isso aí não é para você não. E aí eu paro. E Deus fala muito Desde aquela comigo. época, mesmo você não tendo aquela intimidade com o Sim, Senhor, não sim, conhecendo o Senhor, sim. você ainda era assim Era ainda. assim, eu pedia muito a Deus, né? Que se fosse para acontecer, acontecesse. Hoje eu falo muito hoje, né? Sobre isso. Mas antigamente eu ficava com os olhos fechados e pensando, o que será que Deus quer comigo, né? Será que é isso? Mas eu andava muito na vida errada. Eu andava muito. Eu andava nos lugares, eu conhecia mulheres, eu bebia muito, chegava em casa embriagado. Então, a Kelly teve uma época que brigava comigo,
Mas aí depois ela deixou de mão. Ela falou, não. E hoje até falo uma brincadeira com ela, que antigamente a Kelly me acordava para brigar, né? Uhum. E hoje eu acordo a minha esposa para rezar. Isso aí é uma coisa que eu vou Olha, falar que no final, lindo. né? Acabei antecipando alguma coisa, né? Mas aí foi quando ela veio para cá, para a Zona Norte, a gente morou aqui, e aí era um dinheiro muito curto para a gente viver, né? E aí foi quando eu falei com meu irmão, eu comecei a fabricar produto para cachorro. Aí, esse produto para cachorro tinha um lucro muito bom, né? Uhum. Muito bom mesmo, naquela época era muito bom. Mas a inadimplência era maior. Foi quando a minha esposa e a minha filha foi para 25 de março, conhecer, comprar algumas coisas lá, e eu olhei um produto que era um chaveirinho pendurado, que hoje que é o que eu vendo. Aí eu falei, esse chaveiro, eu acho que eu fabrico ele, eu consigo fabricar. Foi quando despertou, o cara comprou uma quantidade grande, eu fiquei muito tempo para entregar. Hoje não, graças a Deus eu entrego bastante por dia, né? Hoje E você mantém a empresa mantenho a ainda, né? empresa, inclusive a Dom de Deus, através do meu chaveiro. Se alguém Legal. achar que a Dom de Deus é mantida assim, com Por dinheiro, ela, por ela mesmo, não, eu faço mesmo para evangelizar, que né? bonito. Aí a gente estamos esperando aí mais investimento, que vai ter mais projeto pela frente, mas lá na frente eu vou falar da Dom de Deus um pouco. E foi quando o chaveirinho deu um lucro para mim, que aí eu comecei a vender e no mercado, o mercado hoje eu domino 90% do mercado. E aí, por um acaso, me convidaram para fazer o ECC. Eu lembro que foi a Osana do Zé, me convidou para fazer o ECC. Ah, Primeiro foi a minha sobrinha que me convidou, né, aham. para fazer o ECC. Daí eu falei assim, não tá na época da gente fazer o ECC. O ECC, você sabe que é um movimento, né, de casais que passa por vários momentos de dificuldade, né, mas eu não imaginava que era isso, né. Hoje eu sei o que que é. Nessa época você não participava de igreja nem Não, nada. não. Você- Eu uma vez ou outra ia na Santo Expedito, né? Que é ali no Jaçanã, mas a São José eu não conhecia, né? A Aham. minha filha já estava conhecendo. E tem um momento que até a minha esposa fala que essa parte eu não lembro. Pra você ter uma ideia, como eu andava no mundo, a minha filha foi batizada na Natividade e eu não conhecia a Natividade. Olha, Foi batizado, ela pegou o ônibus, passou no meio do fluxo, dos baile funk para levar minha filha lá para batizar. E eu não tava. você não foi no batismo Não, da no sua batizado da filha? minha filha eu não fui, né? Eu não fui. E isso aí eu fico triste, né? Mas é tudo preparado por Deus. Às vezes a gente toma um caminho que não é de Deus e acaba se dando mal, né? Então, aí quando eu fui convidado para o ECC, eu fiz o ECC, eu gosto muito do ECC, costumo falar, eu não abandonei o ECC, né? Que às vezes as pessoas falam, você não ajuda mais no ECC. Não, que hoje eu estou com outros projetos mais profundos, eu quero evangelizar mais. O ECC, você tem que estar lá no ECC, de corpo e alma. Não adianta você falar, estou em tal equipe, e aí não participar das reuniões. A gente já foi coordenador, já foi dirigente, já foi de tudo do ECC. Chegou um momento que eu falei, não está na hora de a gente procurar outro segmento. E aí, quando a gente fez o ECC, desculpa, Elias, Imagina, é mas um maior prazer. quando a gente fez o ECC, eu falo pra caramba, né, Elias? Não, mas olha, É, e é bonito porque, de uma certa forma, é, irmão Cícero, a gente acompanha o testemunho de vida, sim. porque muitas vezes a gente tem uma noção ou quando a gente olha para as pessoas que estão vivendo com Cristo hoje, ela tem essa visão. Ah, a pessoa, ela sempre foi assim. Uhum. Mas nós temos uma história lá atrás para Sim, nós sim, chegarmos sim, aqui, sim. né? Assim como os apóstolos antigamente, né? Quando Jesus passava convidando cada apóstolo teve a sua vida, né? Então, é bonito ver esse testemunho, irmão, porque muitas vezes você que está nos acompanhando, você pode pensar assim, nossa, a minha vida está muito longe em poder servir Deus. Ou as Uhum. pessoas têm convidado para servir Deus, mas olha como que é a minha vida. Não. Esse é o momento de você realmente dar o seu sim para Deus. Você realmente dar esse passo, porque nós não sabemos. Eu sempre digo, viu, irmão? Enquanto a gente vê até a esquina, Deus vê o quarteirão. Sim, Então a gente não sabe o que nos espera quando nós viramos aquela sim, esquina. sim. Então, irmão,
Não, realmente, porque é importante, né? Esse Uhum. podcast, exatamente o Domcast, ele é exatamente para trazer testemunho de vida, Sim, né? E esse momento, né, que você teve esse encontro, esse convite que você sim. deixou, que foi o convite de É, Deus, né, irmão? isso. E aí a gente foi convidado, fiquemos um tempão lá no ECC. As pessoas às vezes encontram com a gente, nossa, você faz falta o ECC. Eu falo, não, tem outras pessoas lá que vai fazer o nosso trabalho lá, a gente tá com outros projetos aí. Foi quando eu fui, eu participei de vários encontros de casais, vários. Foi aonde eu estava procurando, assim, ficar num ambiente da igreja, né? A gente foi para a Aliança da Misericórdia, eu fui convidado por um amigo meu, da 25, para fazer um encontro de casais. Aí, como a gente tava fazendo vários, eu falei, eu aceito, né? E aí eu falei, Kelly, vamos lá, que vai ser muito legal, é um cliente meu, e é um lugar que a gente gosta de estar, né? Foi quando a gente entrou lá no encontro de casais, que é o Bom Pastor, lá do centro, né? Aham. E daí a gente começou as palestras, tá falando, ó, você que é de segunda união, eu falei, Kelly, nós estamos no encontro errado. Nós não somos de segunda união, né? Nós somos de primeira união. E nós somos casados na igreja desde o do tempo que a gente conheceu, de 6 meses. A gente fez tudo direitinho, né? Por isso que hoje, quando eu vejo uma pessoa querendo casar, eu fico muito feliz, né? Porque o casamento é muito bom. E na É uma igreja, graça né? É de uma graça, Deus. né? E aí foi quando a gente foi para a Aliança da Misericórdia fazer um encontro de casais, que era de casais, viúvos, solteiros, noivos, tudo, né? E aí, no meio desse encontro de casais, teve uma dinâmica, né? E eu não sabia, né, dessa dinâmica, né? Chegou uma mulher lá falando, gente, calma aí, ó, gente, peraí, calma aí, para aí. O que estava tendo uma palestra, né? Aí ela falou, ó, tem uma pessoa lá fora e ela tá muito machucada aqui do centro. Ela foi espancada tal, e ela Olha. precisava de um lugar para ficar à noite e tá muito mal, né? Aí eu falei, nossa, aí eu já peguei, aquela já fez assim para mim, né? Porque aquela é um pouco medrosa, né? De aceitar tudo, né? Eu já sou Aham. mais corajoso. Eu falei, aí tem alguém que possa levar para sua casa? Aí eu levantei a mão. Aí aquele, meu Deus, eu vou trazer ela aqui, não sei o que e tal, tal. Ela veio com Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Das Graças. Graças. Ela veio e trouxe essa pessoa aqui Aí, que quer ir para sua casa. ou Aí eu seja, olhei, nesse momento do ECC, sim, teve do Encontro do Casais. encontro de casais, É, teve esse momento com Nossa Senhora das das Graças Graças. que foi proporcional. Isso, que foi justamente o que saiu esse nome da Cheia de Graça, né? Que Olha só aquele, que, com esse momento aí, ela acabou aderindo, falando, né? Então, Nossa Senhora das Graças está no nosso caminho, irmão, né? isso faz quantos anos? Isso aí faz, eu acredito que uns 15 anos, 15 anos. mais ou menos isso. Olha que bonito, né? Você que está nos acompanhando, inclusive, é a loja cheia de graça, que é a apoiadora, né, do Dom Cash, fazem 15 anos. Então, Uhum. olha como que Deus ele age. Você que está nos acompanhando, né? Você pode, inclusive, ser um dos apoiadores e Sim, também desse momento de conversão, porque olha só, a exemplo de testemunho do Cheia de Graça, a loja Cheia de Graça, olha onde que começou hoje a vida e a missão da nossa apoiadora Loja Cheia de Graça. E você pode, inclusive, nos acompanhar. Até convida você a seguir Dom de Deus Produções no Instagram, lá também, Loja Cheia de Graça, também no Instagram, que também é um trabalho em conjunto, exatamente apoiando este momento de evangelização e também o Dom Cash, né, que hoje é o primeiro episódio. sim, Ou seja, é através da Nossa Senhora sim. das a Só loja corrigindo ela não, a Cheia de Graça ela tem 3 anos, mas o acontecido foram 15 foi 15 anos. anos Ou atrás. seja, a loja mesmo, o nome foi através de Nossa Senhora das Graças. Das Graças, que foi trazido para nossa casa. E aí, quando eu peguei Nossa Senhora das Graças, a gente saiu a pé de lá do encontro. A gente pelo centro ali, todo mundo olhando, assim, entrou dentro do ônibus, dentro do metrô e todo mundo olhando. E aí, nossa, E foi a uma imagem coisa. era grande, irmão? Era grande, uma imagem assim, mais ou menos, eu acho que uns 50 centímetros, mais ou Era menos. grande. E a gente veio e quando a gente voltou no dia seguinte, levou, a gente ficou muito feliz e tal. E aí veio esses encontros aí, né? E foi nesses encontros aí, teve um momento da minha filha, né? Que ela passou pela turbulência muito. É isso aí, eu fico. Que foi a minha conversão, foi a minha filha.
Foi a minha conversão. A sua Foi onde conversão começou com quando a eu sua falei filha. assim, não, é aqui o caminho. Foi onde eu comecei a parar de beber, parar de sair. Coisas que eu nunca pensei que eu ia fazer era levar minha filha no cinema para ela estar perto de mim. Pra ela estar perto de mim. Você Pra sempre você... era muito É distante da distante sua assim, filha. né? Então, mas eu gostava muito dela. A gente... Então, chegou um momento que eu falei, Kelly, vamos pro cinema. Eu não gostava nem de andar no shopping. Imagine dentro do cinema, lá ficar preso dentro do cinema. E foi aonde eu comecei a andar no cinema, levando a minha filha. Queria estar perto dela. Queria que ela estivesse perto de mim, não ficasse solta. Pra você ter ideia, eu fui uma viagem para Alagoas e levei ela junto comigo. E ela na verdade, ela não conhecia Alagoas, né? Ela não queria ir, porque ela conheceu muito São Paulo, né? É que ela Então, também saiu de lá muito pequena, muito né? pequena. Então, ela não queria ir, mas eu fiz questão de levar ela. Vamos com a gente, essa família, vamos andar junto. E foi a Júlia que, assim, que eu me converti mesmo. Foi onde eu procurei mesmo as coisas da igreja através da minha filha. Ou seja, Jesus, ele usou a Júlia para Sim, poder sim, ter essa conversão, esse início, essa caminhada com ele, com sim. o nosso Senhor. E eu pedi muito a Deus, assim, né? Meu Deus, se a minha convenção vai ajudar a minha filha, que seja. Que eu mude a minha vida para Jesus. Que eu faça as coisas de Deus, fique mais próximo da minha filha, da minha esposa. Que faça as coisas de casa, né? Aí foi quando a gente começou a andar na igreja, aí na São José Operário, e eu conheci lá o padre Marco, né? Que foi o primeiro quando a gente entrou lá. Foi quando a gente começou a fazer as coisas da igreja. Aí a gente começou a entrar em todas as pastorais, que eu acho que a gente tem que estar em 2 no máximo. Não adianta você querer estar em todas as pastorais, que acaba você tirando... Porque a primeira igreja da gente é a casa. Sim. Se você não estiver bem em casa, não adianta você ir para a igreja. Você tem que estar aí bem em casa. Quer dizer, o meu ponto de vista, né? E que eu vejo que tem que ser assim. Você tem que estar bem em casa para poder você servir na igreja. Porque às vezes você está em 10 pastorais, está muito mal, porque muita coisa, né? Muita reunião, muito isso, muito aquilo. Acaba não vivendo a sua casa, família. a sua família. Que é um né? erro. É o erro, Porque exato. a primeira missão, a igreja sim. né, como a igreja até nos ensina mesmo, né? Que a gente deve realmente cuidar da nossa família, Sim. né? O marido e a esposa, Exato. cuidar do seu lar, né? Então a gente estava em várias pastorais, a gente acabou diminuindo essas pastorais. Aí foi quando vem essa parte aí, né? Foi quando eu via que, na época, não existia a Pascom. Uhum. A Pascom, ela surgiu depois de uns dias para cá, de uns anos para cá, né? Não sei se você pode falar um pouquinho da Pascom, mas a Pascom, ela começou a vir depois da pandemia, não sei, ela já tinha essa pastoral, né? É isso mesmo, a Pascom, ela surgiu... Você tem que falar bem, né? Mas você que está nos acompanhando, inclusive, né? Nós estamos numa entrevista aqui, né, com o Cícero Sapucaia, aqui no Domcast, uma produção, realização, Dom de Deus Produções. Hoje o Cícero traz o seu testemunho de vida, falando, né, da trajetória, porque ele é o responsável hoje do Dom de Deus Produções, e ele está tocando num assunto, né, em relação à parte de comunicação, que é a Pascom, né, a parte da comunicação da igreja, né. Hoje, graças a Deus, a Pascom, né, vem ganhando, né, mais espaço, mais visibilidade. Na verdade, a parte de comunicação da igreja ela sempre teve, mas nunca teve um trabalho mais de informação, exato, né, com os 4 pilares que a Pascom ela trabalha. Inclusive, você que está nos acompanhando, que não conhece a Pascom, não conhece, você que é pasconeiro, que não conhece os pilares da Pascom, ou se você realmente já faz esse trabalho, né, na sua paróquia, procure o coordenador da sua episcopal, ou se você realmente está nos acompanhando, que é de outro estado, de outro país, busque, né, as informações, melhor, país não, aqui no Brasil mesmo, em outros estados, em outra cidade, procure com o pároco, como pode fazer para implantar a Pascom, a sua paróquia que não tem, porque vale muito a pena, porque a Pascom ela é responsável, abriu aqui, né, nesse pouquinho aqui sobre o testemunho de vida do nosso irmão Cícero,
A PASCOM é responsável por articular as pastorais, trazer a unidade. E em cima dessa articulação, em cima desta unidade em todas as pastorais, ela é responsável também de viver uma espiritualidade. E muitas vezes a gente acha, irmão, que PASCOM é só transmissão de missa. E não é. Ah, transmissão das missas. Não, a PASCOM, ela é muito mais do que a transmissão das Santas Missas. Então... as pessoas têm achando essa visão, que é essa né? visão, que é só tirar uma foto, postar rios, essas coisas. E aí naquela época, né, não cortando seu assunto aí que você estava contando da PASCOM, mas justamente isso, as pessoas pensam que a PASCOM tirou foto e hoje estão fazendo mais vídeo, né? Mais vídeo. Até agradeço a algumas paróquias que falam, Cícero, a gente não tinha vídeo, era só foto, e você conseguiu implantar vídeos aqui dentro. Então... Por que a gente está tocando nesse assunto? Porque, inclusive, é onde de que surgiu a Dom de Deus. A Dom de Deus. A Dom de Deus. Né? Então, e por isso tem o Domcast, que hoje é o primeiro episódio. E você que está nos acompanhando, é uma alegria muito grande receber você, né, nessa entrevista, nesse bate-papo. Nós, né, Jesus, ele escolheu, né, esse primeiro episódio com a pessoa responsável, o idealizador do Domcast, Dom de Deus Produções, porque foi através ali da PASCOM que surgiu esse projeto. Inclusive, irmão, antes de eu falar o que eu vou falar, você que acompanhe Dom de Deus Produções nas redes sociais, inclusive os nossos apoiadores, cheia de graças, a loja cheia de graça, com artigo religioso. Temos também, eu vou agradecer aqui, senão os nossos apoiadores vão ficar muito bravos comigo aqui, vai falar no final, você não falou de mim. Não, então, peraí, tem, ó, Catholic Lovers, que é a produção de camisas católicas. Você pode seguir também nas redes sociais, no Instagram. Você pode fazer a solicitação. Inclusive, lá na Catholic Lovers, você pode fazer personalizado. Então, é tudo personalizado. É uma camisa mais linda do que a outra. A loja cheia de graça, artigos religiosos para que você possa viver a sua fé, a sua experiência com Jesus cada vez mais. E você... acompanhe todas essas missões que Dom de Deus Produções e hoje, como primeiro episódio, Domcast traz para você. Você pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram e também no YouTube. E começando, como nós conversando aqui, Dom de Deus Produções e Domcast começou realmente na PASCOM. Inclusive, na semana retrasada, eu fui convidado, né, no Dia do Amigo, na Rádio 9 de Julho. Nós falávamos, das perguntas do momento ali, porque era uma dinâmica, né? Uhum. Inclusive, quero agradecer, quero mandar um grande abraço para todos os meus irmãos da PASCOM, da Arquidiocese de São Paulo. E a gente estava falando sobre isso, né? E perguntou assim, se tiver algum amigo que surgiu através da PASCOM, e aí eu até, inclusive... tá gravado, tá tanto no YouTube, está no Facebook da Rádio 9 de Julho. Eu falei, Cícero Sapucaí, né? Inclusive tá lá, inclusive. E essa é a próxima, sim, né? Era exatamente isso. Sim. Como que surgiu a Dom de Deus Produções? Porque nós conversamos ali, nós vemos aí conhecendo quem é o Cícero. Sim, sim. Né? A conversão do Cícero. Sim. A intimidade com o Cícero. E como que surgiu o Dom de Deus Produções, que de fato exato. Saiu, né? Então, Elias, aí vem a parte, né, da PASCOM. Eu comecei a fazer uns vídeos lá na paróquia São José, na quinta-feira de adoração, né? Inclusive, eu agradeço o Diácono Moisés, me apoiou muito, né, nesse projeto, né? E não imaginava que ia ser um projeto tão grande. E o pessoal da Capela Santo Antônio. Uhum. A Capela Santo Antônio, ela faz parte da São José Operário. Então, tinha a quinta-feira de adoração na quinta-feira e na quarta-feira o grupo de oração. Então, eu ia na capela, no grupo de oração, gravava, montava os vídeos e mandava para eles postar para as pessoas virem no grupo de oração. Era o meu pensamento, né? Eu falei, se o pessoal ver que está cheio, que está movimentado, que estão rezando, a pessoa vai sentir uma vontade de ir e vai no grupo de oração. E aconteceu isso mesmo. O grupo de oração tá cheio, graças a Deus. As quinta-feiras de adoração também, através dos vídeos, né? E você ia para gravar os momentos. Com esse celularzinho aqui, não esse, né? Porque o outro já foi, né? Mas o celular era mais ou menos assim. Ou seja, você não tinha nada, você tinha só o celular. Só o celular. Aí eu saía, gravava, fazia os momentos dos vídeos, montava, e aí comecei a colocar meu logo,
Porque alguns vídeos meus chegou a 44 mil visualizações. Olha. Teve vídeo meu que foi para Imperatriz do Maranhão, em São Luís do Maranhão. Teve em outros lugares, países que o vídeo parava. Eu falei, caramba, é isso aí, viu? Isso aí que é evangelizar. E muitas vezes, Elias, muitas vezes, eu na hora de sair de casa para ir gravar, eu queria desistir, né? Eu falo, não, hoje eu não vou, hoje eu estou cansado, né? E do nada, faltando 10 minutos para começar, eu levantava do nada, pegava a minha mochila e ia. Eu falava para minha esposa, ela falava, não posso ir em todos que você vai, porque fica muito corrido, mas eu ia. Eu fiquei isso durante um ano fazendo isso, né? Olha. E totalmente de graça. Eu não pedia nada, o pessoal perguntava quanto era e eu, não cobro. É para Deus, isso é para evangelizar e o meu projeto E era é só esse. você. E era só eu. Eu ficava na capela, fazia os vídeos de lá, depois vinha, aí na quinta-feira vinha para São José, e aí algumas pessoas começaram a despertar o interesse, aí outras paróquias começaram a me chamar. Uma delas é a Santo Antônio, que nos apoiou muito, muito mesmo, chamou, inclusive o Douglas, né? O Douglas, nosso irmão O daqui. Doguinha, né? Doguinha. Doguinha. E foi o primeiro que me convidou e falou assim, Cícero, tem esse vídeo aqui que o nosso padre Michael pediu para fazer, você consegue? Falei, vamos lá, vamos fazer. Daí eu fui, fiz o vídeo para lá e começou a... E na paróquia não tinha Pascom? Não tinha Pascom. Não tinha Pascom. Inclusive, eu fiquei um tempo na Pascom lá, mas como eu queria um projeto aberto para todas as paróquias, em todos os lugares, então aí fui captando gente, o padre Wagner abençoou a gente, apresentou para a comunidade, o trabalho, mas aí foi ficando pelo caminho, né? Porque pessoas às vezes vai pela euforia, eu quero estar lá na Dom de Deus, na Cícero Vídeo, na época, né? Que hoje é Dom de Deus, e aí eu quero estar na equipe, que legal, tal, mas é tudo euforia, né? Às vezes pensa, às vezes não é o dom de Deus para ele, é outra coisa para ele, né? Então eu comecei a fazer, mas muitas vezes eu chorava no cantinho lá, falei, Deus, por quê? Por que isso? Será que é isso mesmo que o Senhor quer comigo? Porque eu via que as pessoas não valorizavam o meu trabalho. Não sei por qual motivo, né? Porque, às vezes, não custa nada você pegar um vídeo e postar, para as outras pessoas ver. Eu costumo dizer o seguinte, o que vai custar para você postar um vídeo pode ser pela pessoa, né? Não quer postar porque é do Cícero, é do Cícero, quer aparecer... Eu falava sempre, gente, eu quero evangelizar. Se fosse para aparecer, eu sempre fazia vídeo que as pessoas fazem lá, o TikTok, mostrando, eu tô aqui, ó, agora aqui, né? Primeira vez que você me convidou, e eu até falei assim, poxa, eu que gostaria de fazer o podcast, não queria ficar na frente das câmeras. Isso é verdade. Foi uma luta para convidar o Cícero para poder abrir o podcast como primeiro episódio. Sim. E aí eu ainda fiquei assim, ainda mandei mensagem pro Douglas, será que não é melhor o Frei Gilson, não eu, né? Aí o Douglas ficou quieto, ele não respondeu nada. A minha esposa falou, não, tem que ser você, você tem que falar da sua história para poder as pessoas conhecer o trabalho que você faz, né? Mas ainda falando da parte de vídeo que eu fazia nas igrejas, eu ficava, algumas igrejas, postava, repostava, as pessoas seguiam, eu peguei muitos seguidores, mas eu fiquei muito triste em alguns momentos, porque eu via que as pessoas olhavam com outros olhos para mim, entendeu? O que esse cara tá fazendo com isso, né? Mas eu sempre perguntava a Deus, se for realmente o dom de Deus, que seja, que eu continue. Se não for... Deus foi revelando aos poucos para você. Pare por aqui, sabe? Eu acho que eu não preciso de estar assim, de estar pedindo para as pessoas postar um vídeo para divulgar. Eu tenho muitos amigos, tanto na Santo Antônio como na São José, na Capela, que todos os vídeos que eu faço, eles curtem, eles postam, eles mandam, eles divulgam, porque, na verdade, nós estamos evangelizando, nós estamos mostrando o Cícero, nós estamos evangelizando, estamos mostrando o que acontece na igreja. E aí eu tinha uma mania de querer fazer bastidores, uma coisa que as pessoas não faziam, né? Por exemplo, uma pastoral fazia
um evento lá, aparecia tudo que era bonito, né? Nas fotos, às vezes numa transmissão, mas não mostrava quem fazia, os bastidores de quem fazia, né? Exato. E eu tinha sempre essa mania de estar mostrando isso, né? De mostrar os bastidores de um retiro, de um encontro, de uma missa. A Santo Antônio me ajudou também nessa parte, que eu queria mostrar os bastidores também. Santo Antônio da Vila Mazei, Da Vila Zona Mazei, Norte. isso. Mostrar os bastidores de uma missa, né? Como é preparado, o cálice, essas coisas aí, como se veste o padre. Inclusive, tem outras coisas aí que eu vou fazer dos bastidores das paróquias, né? Estou com outro projeto aí. A Santo Antônio, Capela Santo Antônio, já me ajudou muito com essa parte aí. Eu fiz muitos bastidores lá, né? A São José, já fiz alguns bastidores lá, né? Mas muitas vezes mesmo, a minha esposa falou: será que é isso mesmo que você quer? Porque não é, por exemplo, qualquer um de nós aqui, vocês que faz vídeo, tira foto, qualquer um de nós pode fazer o que eu faço. Agora, ter a continuidade do trabalho é poucos. Porque a primeira vez, quando vê um evento bonito lá, faz o vídeo, filma, monta lá, dá aquele trabalho, monta e manda e fica legal. Mas é difícil ter uma pessoa para dizer assim, não, eu vou continuar com esse trabalho, né? É que nem eu até falei com vocês na reunião, se vocês hoje disserem assim, eu não quero estar na mão de Deus, eu vou continuar com o meu trabalho. E como que, e até antes de chegar nessa parte, né? Sim. Como que foi a transição? Porque era Cícero Vídeo. Cícero Vídeo. Isso. E hoje é dom de Deus, né? Isso. Então... Como que foi essa transição? Que você falou, olha, agora vamos para dom de Deus. Como que foi essa mudança? Então, essa mudança de nome, eu vou falar um pouquinho do Elias, apresentador. Olha... Né? Então, o que aconteceu? Na época, eu pensava assim, Deus, eu precisava de um repórter, né? Para a gente poder fazer umas entrevistas, né? E aí eu pensava na equipe toda, o Douglas, todo mundo pensava, e eu falei, caramba, meu Deus, que apareça uma pessoa que para evangelizar, que para fazer as entrevistas, né? Foi quando... Beleza. Aonde? Por um acaso a gente foi para Canção Nova, e lá numa multidão de 200 mil pessoas, tinha um cara lá, cabeludo. Muito cabelo. Que era o Elias, que me chamou a atenção do Elias, foi quando ele foi se despedir de uma pessoa, né? Ele se despediu da seguinte forma, que Deus abençoe a você, foi mais ou menos assim, né? Aí eu falei, esse cara é padre, eu acho que esse cara é de alguma igreja que eu já gravei, né? Foi aonde? Na Canção Nova, no meio da multidão, 2 cadeiras na frente ao palco, né? Foi quando eu olhei pra ele, aí eu falei até pra Kelly, eu conheço esse cara aí, eu acho que ele é padre. Aí aquele, não, foi na não Semana Santa, né? Na Semana Santa. Aí eu falei, ele é padre. Aí a Kelly falou, não é não. Aí eu, pela maneira de você se despedir, aí eu me chamei a atenção. Aí eu falei que eu vou lá falar com ele. E foi quando eu olhei para você, não foi? A gente olhou um pro outro assim e falou, não, a gente tem alguma coisa aí, né? Eu falei, qual é o seu nome? Ele disse, Elias, tal. Aí você perguntou para mim, o seu nome e tal. Foi uma coisa muito, muito de Deus, né, irmão? Foi. Porque você tava, acho que tinha uma fileira no nosso meio, né? E eu não costumo ficar naquele local, porque é muito apertado, né? E quando enche, fica ruim. Mas como uma amiga minha, que a gente se conheceu na Itália, que é da Pascom, falou, Cícero, eu consegui dois lugares lá na frente do palco. Para você que está nos acompanhando, foi no Rincão, lá na Canção Nova. Mas foi lá embaixo, né? Embaixo, no Rincão. Foi no Grandão. No Grandão, que é quase 200 mil pessoas lá, né? Que é grande. E aí ela falou para mim, aí eu falei, Kelly, vamos ter que ficar lá. Foi bem na frente. Bem na frente, porque a mina segurou o lugarzinho pra gente tem que ficar lá. Foi quando eu fui lá falar com o Elias, aí o Elias, o que você faz? Eu falei, sou da igreja lá da São José Operário, Zona Norte, aí você contou a sua história, aí como é que eu falei? Você falou, você faz o quê? Eu falei, eu produzo uns vídeos, inclusive aqui eu vou pegar uns vídeos aqui, vou montar e faço nas igrejas. Aí ele falou, sou da Pascom e tal.
Aí você perguntou, né? Eu tenho um projeto de fazer um canal de YouTube. E é interessante, Não porque foi? eu tinha, né? Aham. Naquela semana, Sim. eu tinha começado, eu Aham. abri um Sim. canal no Instagram, Sim. que é o Ponto de Encontro com Elias Rodrigues. Sim. Tanto que eu gravei a primeira chamada, mesmo de aprendizado. Gravou lá Foi na lá. Canção Nova, exatamente. Foi lá. Aí eu falei, chamou a atenção, eu falei, eu vou chamar ele, você topa? Aí você falou, topo, tamo junto, vamos fazer esse projeto. E aí o Elias sumiu. Lá, né? Lá na Canção Nova, eu falei, cara, eu acho que ele não gostou não, acho que ele não quer não. Sumiu e hoje, olha, estamos aqui fazendo esse podcast com você, com um entrevistador. E foi aonde a gente fez reunião, não foi? A gente fez reunião. Foi. Aí falou, vamos mudar o nome, né? Vamos fazer um nome assim, para Deus mesmo. Eu nem lembro como foi escolhido o nome, né? Tinha Caminho da Fé, né? Tinha umas 5 opções, cinco né? opções. E aí ficou Dom de Deus. Aí eu falei, é isso aí. Quando foi fazer das primeiras artes, o Douglas fez, o Ale fez umas artes lá. A Paty. Eu falei, ficou bonito aqui, mas tá faltando alguma coisa aqui que foi aumentar o nome de Deus, né? Deus. Foi aonde surgiu o Dom de Deus, que a gente começou a fazer esse trabalho, que a gente já, graças a Deus, já fizemos a cobertura lá dos Carmelitas, a cobertura da Expo Católica, e tem Canção Nova, PHN, e tem outros projetos para a gente fazer aí. E daqui a pouco a gente vai distribuir, mostrar para você a nossa agenda, né? Nossa agenda, vai ter muito podcast aqui, né? Graças a Deus. Vários inclusive. E foi daí, né, irmão? Daí que surgiu o nome Dom de Deus. O Dom de Deus. Dom de Deus e até, inclusive, engraçado que eu falei assim, ô Elias, será que se a gente não falar para ele, falar no Dom de Deus, o Dom de Deus é falado sem nem pedir para falar em Dom de Deus, né? Que nem o padre Antônio Maria falou, Dom de Deus, Dom de Deus. Querido padre Antônio Maria, então... nosso grande abraço ao Senhor, a sua bênção, né? Muito querido também, né, irmão? Então, foi por aí. Então, Dom de Deus aí, espero que todos... curto o nosso trabalho, para evangelizar mesmo, né? Agora estamos entrando com a parte de música aí também, vamos fazer algumas gravações de música aí do Edson Sorino Som do Monte e outras pessoas aí que vai ser convidado para a gente fazer esse trabalho. Que legal. Elias, então, eu estou muito feliz, né? Estou muito à vontade aqui, eu até achei que eu não ia conseguir, né? Quando você falou, não, tem que ser você, a Kelly falou, tem que ser você... Eu falei, cara, eu não preciso estar nesse podcast, mas como você falou mesmo, a Kelly falou que tem que mostrar a história da Dom de Deus, como foi começada, e foi através de um celular. Hoje, graças a Deus, tem estúdio, tem drone, tem câmera, tem transmissão, graças a Deus, tudo através que eu costumo falar. Tudo que você faz para Deus, você não precisa estar pensando em dinheiro, que dá tudo certo. Deus me abençoou de outra forma. Eu ganho muitas bênçãos na Dom de Deus, mas dinheiro mesmo, para falar assim, você tem um faturamento na Dom de Deus, não tenho. É tudo de graça mesmo. Algumas pessoas que vêm perguntar, até algum padre fala assim, não, cara, mas você tem que cobrar, porque é equipamento. Eu falei, nossa, eu não me sinto à vontade em cobrar uma coisa que eu já faço de graça mesmo para evangelizar. E é isso aí, Elias. Eu estou muito feliz com esse convite aí que você fez. Eu imaginava que não ia ser para fazer esse podcast. Porque é uma coisa que a gente sempre fala em reuniões, né? Sim. Que o objetivo maior é evangelizar através da imagem, Sim. através da entrevista, Sim. através dos eventos. Porque tem muitos irmãos que gostariam de estar presente naquele evento. Uhum. Né? E Dom de Deus exatamente para levar, né? Cada momento, registrar, né? Cada momento daquele irmão, daquele momento com o nosso Jesus, com o nosso Senhor. E Dom de Deus exatamente para isso, né? Sim. E é interessante que quando nós começamos, né, a conversar, nós pensávamos e nós pensamos iguais, Sim. que é o lado espiritual. Espiritual, isso. Que era a minha maior preocupação de um repórter era a parte espiritual. Em alguns momentos até ficava preocupado, né? Você viu que quando você foi entrevistar o Frei Gilson, né? Aquele primeiro... inclusive, eu vou até ver com a produção aqui se dá tempo para poder a gente falar sobre esse momento, que acho que foi o primeiro... Deus, ele age tão profundo com o Dom de Deus que a gente vai evangelizar para fazer cobertura. Sim. Né?
sem querer fazer a cobertura. E chega acaba lá, acontecendo. e Jesus nos presenteia falando, olha, faz a cobertura aqui. E coloca pessoas maravilhosas, né? E inclusive, isso mesmo que você está falando, a gente às vezes vai para uma igreja fazer um trabalho e não é essa a intenção. Aí as pessoas falam, dá para você fazer a cobertura? Não é a gente que... Às vezes as pessoas pensam que a gente fica pedindo, posso fazer isso aqui. Não, a gente foi para o congresso lá, foi para fazer uma entrevista. Foi o Congresso Carmelitano, inclusive ao Padre Márcio, lá em São Miguel. Padre Márcio, um grande abraço ao Senhor, a sua bênção. E foi no Congresso que o objetivo era para poder conhecer a estátua de São Miguel, a cidade de São Miguel, na verdade. Que né? É para gravar o clipe do Edson. Do Edson do Monte, né? E nós chegamos lá, o que estava tendo? O Congresso Carmelitano. E aí o nosso querido Frei Diego, um grande abraço, Frei, a sua bênção. E aí foi na noite, né? O Padre Márcio nos apresentou. Sim. E aí o Frei Diego falou, vocês conseguem fazer a cobertura pra gente aqui? Aí eu fiquei que nem o Elias, caiu o cabelo. Aí eu falei, não trouxe equipamento, trouxe 2 celulares, uma câmera só para entrevista. E aí eu até falei assim pro Elias, teve um momento que eu falei assim, Elias, vou pegar o carro e vou para São Paulo pegar os meus equipamentos. Aí o Elias, não, cara, fica aqui, que se for a vontade de Deus é o que a gente produzir, não é isso? Foi. E aí foi quando a gente fez um trabalho maravilhoso, a gente teve um apoio dos carmelitas imenso, tem que agradecer. Irmãos maravilhosos. Os carmelitas, e graças a Deus estamos aí para evangelizar. E aí, nesse ponto aí, né, você que está nos acompanhando, sempre foca e sempre tem em mente, né? Não desanime quando Deus te chama para você o servir. É uma das questões que, inclusive, irmão, eu queria até te pedir, né? Até uma das perguntas que eu queria fazer para você, que tem muita gente que sente esse chamado de Deus, mas tem medo, né? O que você diria para essas pessoas, irmão? Eu falo para essa pessoa que está assistindo esse vídeo que não desista, não desista. Se for o dom de Deus, é a vontade de Deus. E quando for fazer qualquer coisa, põe Deus na frente, pergunte, faça uma oração e peça a Deus que se for a vontade dele, vai dar certo. Quando não dá certo, eu falo para Elias, às vezes, ele fala, Elias, não deu certo, né? Se não deu certo é porque Deus não quis que a gente fizesse. Então, Deus está preparando uma coisa melhor para você. Então, não desista do seu sonho. Eu, com um celularzinho, gravando há uns 3 anos atrás, hoje eu estou com as câmeras aqui, com a equipe maravilhosa que nos ajuda a evangelizar. E muitas das vezes eu queria desistir. Muitas das vezes pessoas queriam que eu desistisse, não nos apoiava, não curtia nosso trabalho, mas eu nunca desisti e graças a Deus nós estamos aqui com essa equipe maravilhosa, com esse momento maravilhoso. E aguarda aí que vai ter bastante novidade que só o Elias está preparando aí para a gente soltar aí nas vinhetas aí com fé em Deus, né? E você que está nos acompanhando, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Esse é o primeiro episódio, Domcast, uma realização de Dom de Deus Produções. Nós estamos aqui, né? Você tem nos acompanhado hoje, nós temos o nosso convidado, que é o responsável Dom de Deus Produções, o Cícero, né? Que ele que sentiu no coração de estar tendo, né, esse momento, ele traz esse presente para todos nós, que é o objetivo de evangelizar, né? E nós vamos estar buscando e vamos ter aí vários episódios de testemunho de vida. Inclusive, nós tivemos também um vídeo, né, uma entrevista com o Carlo, né, o nosso querido Frei Carlo Acácio, né, trazendo a relíquia de Carlo Acutis. É interessante que depois que terminamos a nossa entrevista com o Frei Carlo, ele dizia o seguinte, que o Carlo Acutis escolhe aonde ele quer ir. E aqui, e lá na Expo Católica, ele escolheu, né? E o Frei Carlo falou, a gente pode fazer um podcast com vocês, fazer uma entrevista? E no final da entrevista, nós conversando aqui, né, que inclusive está na página do YouTube, né, aqui do Dom de Deus Produções, a entrevista com o Frei Carlos Acácio. E foi um momento maravilhoso, um momento de muita inspiração. Ou seja, Carlo Acutis, que é o responsável, né,
pelas redes sociais, pela evangelização. Olha só, isso mesmo. Escolheu o Domcast para poder dar uma entrevista para nós, mesmo, né? Isso mesmo. E, irmão, quero agradecer imensamente a sua presença, né, por compartilhar, né, este momento aqui com a gente. Antes mesmo, você não vai embora, que antes de a gente despedir, você que está nos acompanhando, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Curta, compartilhe as nossas páginas. Você que quer conhecer um pouco melhor, né, sobre Dom de Deus Produções, os eventos, as coberturas, os encontros que nós faremos, né, os próximos encontros, pode acompanhar, porque vai estar tudo registrado, como o irmão Cícero colocou, no Instagram, @Dom de Deus Produções, e aqui no Domcast, que será um episódio em cada 15 dias. Então, cada 15 dias terá um convidado com testemunho de vida. Abrimos com Cícero Sapucaia, que é o responsável, idealizador, não poderia ser uma pessoa melhor que ele para poder dar, junto com o Carlo Acutis, né? Com o Frei Carlos Acácio, né? Aqui estreando, abençoando para que esse projeto pudesse estender a muitos irmãos. E gostaria de agradecer os nossos apoiadores, né? A Loja Cheia de Graça, artigos religiosos, você pode encontrar a Loja Cheia de Graça também no Instagram, também Catholic Lovers, a sua camisa personalizada, camisa católica, também no Instagram. E você, se você deseja e tem vontade de apoiar, né, para que nós possamos aí continuar nessa evangelização, é só você entrar nas nossas redes sociais, no Instagram, @Dom de Deus Produções, só você colocar, a nossa equipe vai estar te atendendo lá. Olha, quero apoiar o podcast Domcast da Dom de Deus Produções. Eles vão te passar todas as orientações, como pode ser feito. E lá você vai acompanhar também todo o nosso trabalho, toda a missão que Dom de Deus Produções ele está se realizando. Falando em Dom de Deus Produções, agora é o momento do quadro Dom em Ação. É, esse quadro que, inclusive, Dom de Deus Produções esteve no Retiro das Mulheres, que foi um final de semana, realizamos, né, esse Retiro das Mulheres. Dom de Deus Produções esteve cobrindo este encontro, que é um tema profundo de cura, escuta e libertação. E muitas mulheres puderam encontrar conforto e renovação na presença do Senhor. E se você, né, que está nos acompanhando, você, bem provável, já está, né, esses momentos. O Cícero Sapucaia, junto com o nosso irmão Douglas, estava cobrindo, né, este momento. Foi um momento muito lindo também, sim, né, irmão? Sim. Foi um momento muito profundo, sim, de uma intimidade com o nosso Senhor ali, sim, né? Sim. Como que foi a experiência ali de ouvir, de ver cada imagem, né, de cada mulher sendo tocada, cada momento que os nossos irmãs receberam ali com o nosso Senhor, irmão? É engraçado que o retiro é das mulheres, mas a gente tava lá. Não tínhamos mulheres suficientes para fazer a cobertura. Né? Mas foi uma benção, viu? Foi uma benção. Eu me surpreendo cada hora que o Douglas nos convida para fazer a cobertura lá. Cada retiro que ele faz, que ele se organiza, o Douglas, a sua equipe toda, né? O padre Maico, né? Que convida para a gente fazer essa cobertura. Cada retiro é muito lindo. E esse último agora foi maravilhoso. Foi uma coisa impressionante, que eu acho que vocês que quando tiver um retiro em qualquer paróquia, na Santo Antônio, na São José, onde for que tiver retiro, que vale a pena. Inclusive vai ter um próximo agora, sim, Retiro dos Homens. Dos homens. Né? Inclusive você pode acompanhar algumas chamadas no próprio, na paróquia Santo Antônio da Vila Mazei, vai ter, isso, também a chamada, e também aqui na Dom de Deus Produções, né? Dom de Deus Produções. Vai ter também, então vocês acompanham. E se você quer que Dom de Deus Produções também faça esse trabalho de evangelização, divulgue a sua paróquia, pode nos convidar. Será um maior prazer poder Dom de Deus Produções fazer com vocês. Se você também, né, tiver essa vontade de compartilhar testemunho de vida, pode chamar a gente também no Instagram e colocar à disposição, e pode ter certeza que será uma bênção para poder receber você com muito carinho e com muito prazer. Bom, antes de nós finalizarmos com uma oração, eu quero agradecer aqui mais uma vez os nossos apoiadores, Loja Cheia de Graça, né, que nos proporcionou para nós estarmos presentes nesse dia. Também Lovers Catholic, lojas, camisas personalizadas da Católica, uma camisa mais bonita. Inclusive, essa Catholic Lovers, olha, gente, vocês não vão se arrepender se vocês entrarem lá, né, no Instagram também. Inclusive, eu fiquei sabendo que Catholic Lovers, irmão, tá no TikTok também. Tá no TikTok. Tá bombando, TikTok, né? É isso né? Aí, e loja cheia de graça também. Então, você mesmo. pode acompanhar. Quero agradecer imensamente
todos os nossos apoiadores. Se você tem vontade e deseja também de nos apoiar, a sua loja, seu empreendimento, nos procure, que será um prazer divulgar a sua loja, nos ajudar a levar o nosso Senhor, o testemunho dos nossos irmãos a muitos corações. Irmão, quero agradecer imensamente mais uma vez a você e, de verdade, muito obrigado pelo seu sim ao nosso Senhor. Sim. Eu acho que se nós estamos aqui hoje, é porque Ele colocou esse chamado. Unipropósito, né? Exato. A nossa irmã falou, né? Exato. Ele foi exatamente isso, né? Isso. Une pessoa, une propósito, né? Exato. Que Jesus, ele não une pessoas, mas une propósitos. E muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu chamado. Que você continue sempre aberto a ouvi-lo e atender, né, as moções do Espírito Santo. E que o nosso Senhor continue te abençoando. E obrigado mais uma vez por tudo que você faz. Dom de Deus Produções e Domcast Produções. Amém. Amém, Elias. Quero agradecer, para nós finalizarmos, ao nosso Senhor, que este momento de graça, momento de profunda intimidade com Ele, que você possa nos acompanhar nesse momento de oração, agradecendo ao nosso Senhor por tudo que Ele nos proporciona na nossa vida. Muitas vezes a gente olha em um programa como este, que está iniciando, ou um seu projeto mesmo que está em seu coração. Lembre-se que antes mesmo de você pensar, sonhar, desejar esse projeto, Deus já sonhou antes de você. O que Ele precisa é que você ponha em prática, assim como o nosso irmão Cícero traz hoje para nós. Se nós estamos aqui no Domcast, uma realização de podcast Dom de Deus Produções, é porque o Cícero teve essa moção. Deus já sonhou primeiro com ele para que esse momento pudesse acontecer e ele colocou em prática. Então, como mesmo Cícero colocou, não tenha medo de você fazer a vontade de Deus. Que você possa realmente colocar a serviço do nosso Senhor. Que o Espírito Santo possa continuar nos abençoando, derramando muitas bênçãos e graças e principalmente que nós possamos viver o testemunho, que nossa vida possa ser só possa ser vida, testemunho do nosso Senhor, das graças do nosso Senhor, e que realmente nós façamos tudo da vontade de Deus, que nós não deixamos a vontade de Deus de lado, não olhamos para a nossa vontade, mas que seja feita a vontade dEle. Por mais que sejam difíceis, por mais que sejam momentos turbulosos, momentos difíceis, complicados, de tribulações, não desiste. Porque em cima das tribulações é que nós crescemos, é que nós realmente, Deus está ali. Então, como Jesus nos ensina, tome a sua cruz e siga. Que nós possamos assumir as nossas cruzes, que nós possamos assumir as nossas dificuldades, amar, abraçar essa cruz com muito amor, com muito carinho e seguir o nosso Senhor para que Ele possa fazer a vontade dEle em nossas vidas. Estamos unidos e permaneceremos unidos para a glória de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O meu muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de curtir Dom de Deus Produções. Um grande abraço e até lá. Fique com Deus. E até o próximo episódio, se Deus quiser.